Eu estou recebendo hoje em nossos estúdios duas pessoas muito importantes no contexto da pesquisa. São espíritas convictos, militantes, pesquisadores. Inclusive, nós estamos aqui com o Dr. Fiorini, João Alberto Fiorini de Oliveira, que já tem várias obras escritas, é um pesquisador profundo, é um técnico, um investigador. Então, ele tem feito algumas pesquisas importantes na área, como dizem alguns, né, da parapsicologia, que é o fundamento material básico da fenomenologia espírita, né? E ele fez, juntamente com o nosso companheiro Robson, que está aqui também conosco, que fez parte dessa experiência, também velho militante da doutrina, velho não, antigo, porque ele é jovem, fez uma pesquisa, juntamente com o nosso produtor aqui, com o Marcelo também, e é muito importante, os resultados foram incríveis. E ele traz aqui uma coisa que não costuma acontecer, né? Ele traz aqui um laudo do Laboratório de Pesquisas em Geofísica Aplicada, elaborado na Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Terra, Departamento de Geologia. Vem assinado por Rodoilton Estevanato, que é um geólogo físico, professor da universidade. Então, com data de outubro de 2009, 30 de outubro de 2009. Como é que foi essa experiência, Fiorini? Conta aí para nós. Nessa época, Dr. Rubens, eu procurei o Robson, que foi a pessoa que me facilitou a pesquisa na Casa Espírita. Certo. E nessa época você era o presidente lá da Casa Espírita Himalaias. E comecei a levar os equipamentos, não esses. Sim. Eles são equipamentos, um é um equipamento russo e o outro é canadense, um magnetômetro. E diz que são equipamentos sofisticados e que não tem por aí assim à toa, né? Não. E eu levei outros equipamentos, comecei a pesquisa lá na Casa Espírita, acho que fiquei um ano pesquisando lá, né, Robson? Acho que sim. E na época eu queria fazer uma pesquisa mais profunda e procurei o professor, que é um cientista, Sim. na área da geofísica aplicada. Rodoilton. É o professor Rodoilton. Estevanato. E aí ele me orientou que não poderia fazer a pesquisa lá na Casa Espírita, Sim. em vista da grande quantidade de energia elétrica dos Sim. transformadores, de rua, Sim. aviões, e rádio, uma série de aparelhos eletrônicos que poderiam interferir. E seguindo a orientação desse cientista, ele falou, olha, eu posso fazer a pesquisa, contanto que seja num local afastado. E nós passamos, então, a partir daí, procurar chácaras para poder levar o grupo de médiums, e, sobretudo, o presidente, que na época era o Robson, para se fazer essa sessão espírita, então, num local mais afastado aqui da cidade de Curitiba. Certo. E aí vocês foram... Aí surgiu uma chácara que o Robson já conhecia, lá em Tijucas do Sul, uma cidade, por sinal, belíssima. Sim, que nossa próxima. Fica quase perto da divisa de Santa Catarina, né? E nós saímos, eu levei no meu carro o professor, os equipamentos, que é o magnetômetro e o sensibilímetro de magnetismo, e atrás foi o Robson, no banco traseiro, com a noiva dele. Sim. Marcelo. O Robson foi com a equipe em outros carros. O Marcelo da nossa produção. Que ficou incumbido de fazer a filmagem. Certo. E lá, chegando na cidade, nós tivemos ainda que adentrar por uma montanha, 8 quilômetros. Puxa. Numa estrada de chão batido. Nossa. E depois mais 1 quilômetro a pé para descer a montanha num lugar, coisa de... descida, né? Descida. Tivemos que levar tudo nas costas. Em volta de um lago, onde fica essa chácara, o professor achou que era o melhor local para se colocar os equipamentos. Fazer a pesquisa. Para, inclusive, captar as forças geofísicas da Terra, né? Que coisa. E aí nós começamos a sessão espírita naquele local em volta daquele lago.
Começou, acho que por volta das 7 horas. Sessão espírita ao ar livre. Foi, acho que a primeira vez que fizemos uma sessão espírita, inclusive com incorporação, no meio de uma mata, sem qualquer movimento de elétron, de eletricidade, nada. Que beleza. Foi assim que começou. Só que e o Marcelo fez as filmagens, né, desde o início, da abertura da sessão. Houve uma oração belíssima do José Leocádio Correia. Que maravilha. E após essa oração, deu-se iniciada um estudo do Evangelho, que era, não me lembro o tema, e depois a médium iniciou o trabalho de incorporação. Era a perfeição dos espíritos, coisa nesse sentido, assim, não me lembro bem. A leitura. Uma coisa assim. Que maravilha, hein? Beleza. Bom, e aí o professor, ele colocou 2 antenas, um aparelho magnetômetro, sim, que capta o campo geomagnético da Terra. Olha. Porque há uma dúvida que a espiritualidade poderia mudar esse campo geomagnético. Norte-Sul, Polo Norte, Polo Sul, positivo e negativo. Interessante. Inclusive até as forças de Coriolis, que é essa força do ralo, da água. Né? Então o espírito teria condições de inverter esse movimento da água no ralo. Né? Que coisa, né? E, então, por isso utilizou-se o magnetômetro, para ver se o campo geomagnético da Terra, essas linhas, poderiam ser mudadas. Inclusive, consta toda a pesquisa. Isso aqui é um laudo que traz aqui essas foram as gráficos, né, dando resultados aqui, uma porção de aquisição de dados magnéticos durante a sessão espírita. Isso. Aí ele descreve aqui. E aí, Dr. Rubens, esse aparelho é um sensibilímetro. Sensibilímetro. É um aparelho utilizado na geofísica aplicada. Susceptibilidade magnética. Para localizar a magnetita, que eles utilizam esse minério que tem uma quantidade muito alta de ferro, para o ímã. E o ímã é o que faz hoje tudo, né? Daí faz a coisa circular. Essa coisa toda. Que maravilha. Mas nunca tinha sido utilizado esse aparelho com referência ao ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele é diamagnético, quer dizer, ele não é magnético, ele não pode ser polarizado, como um ímã, por exemplo. Porque nós temos mais de 70% no corpo formado de água. Água. Então, quer dizer, nunca nenhum cientista pensou em utilizar esse aparelho para ver o campo magnético. Talvez o coração, Dr. Rubens, devido a esse pulsar, esse movimento, cria um pequeno campo magnético, talvez. A batida eletromagnética. E aí o professor, ele iniciou... Porque o corpo humano tem atividade elétrica, né? O próprio cérebro, né? Sem dúvida, os neurônios... É medido... ele é medido quando ele... É verdade. Inclusive, hoje o conceito de morte é quando o cérebro não tem mais nenhuma atividade elétrica registrável. Perfeitamente. Aí o indivíduo é dado por morto. A morte clínica. E vale frisar, Dr. Rubens, que o tubarão, ele localiza a presa. O animal ali, por exemplo, um outro peixe que pode ser 10 centímetros a 10 quilômetros pelo campo magnético do batimento cardíaco. Que coisa, hein? Mas aí aconteceu um fato lá com o Robson, né, Robson? Dar esse episódio para nós aí. Bom, veja bem, como o Fiorino já descreveu, esses aparelhos nunca foram utilizados em seres humanos. Tanto é que, pelo laudo, pode-se observar que, quando o cientista ele mede a rocha, ela aparenta 12, alguma coisa sobre o magnetismo da rocha, né? Sim. E ele resolveu, então, colocar esse aparelho, né, encostando em cada um dos presentes, cada médium que estava ali na sessão. Até mesmo no médium quando estava incorporado, antes e depois, e registrou 0, não marcou nada. E ele registrou em todos, 0, 0, 0. Foi grande curiosidade. Ao chegar, em mim ser o último, né, ele registrou 0,08. O que não é normal. Que diz ele não é normal. Mas foi depois que você dialogou com aquele espírito que a média tinha incorporado que deu esse valor. Que maravilha. Era zero. Estava zero, mesmo o Robson, todo mundo zero. Coisa maravilhosa. Ele não havia medido ainda. Não. Ele não havia medido ainda antes. Ele só mediu depois. Só que todos deu 0. Então, devido a isso, eu pedi para ele, eu pedi para todos, eu fiz o seguinte, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Pedi para ele permissão, se ele pudesse
a gente fizesse uma oração, levasse os pensamentos, e ele tirasse nova medida. Depois da oração. Daí então ele tirou nova medida de todos, e todos foram magnetizados. A escala, todos foram magnetizados após a oração. E ele explicou alguma coisa a respeito disso? Não, ele disse que não tem explicação. Não tem como explicar, né? Pois ele disse que foi a primeira vez utilizado em seres humanos, em pessoas. Então, para ele foi um fato também inusitado. Mas, de qualquer forma, o pensamento que se elevou com as vibrações da oração... A elevação, né, do pensamento através da oração... Acabou dando... Né? Talvez pela região, pela localização, tudo isso, possa ter feito que todos se magnetizassem ali. Puxa. Inclusive, acho que o Marcelo também houve... Isso tudo todos, aqui, né? Constando desse laudo aqui. Consta nesse laudo dele. E interessante, se isso realmente for um resultado positivo... É uma coisa, é uma pesquisa, né? A gente pode explicar, porque o nosso corpo, embora seja formado de água, mas nós temos a hemoglobina, que é ferro, né? Então, se a oração conseguir magnetizar o ferro da hemoglobina, talvez hoje seja uma explicação científica. Alguma coisa aconteceu eletricamente no organismo. Na parte nós de temos curas, eletrostática, né? O corpo tem eletrostática, né? Agora, como o ímã, ainda não... Agora, interessante a força do pensamento interferir nesse resultado. No resultado final. Então, é isso que nós estamos pesquisando. Então, doutor Rubens, baseado nisso, eu fui até a Unicamp. Sim. E conheci o trabalho lá que os cientistas estão fazendo, magnetizando, mas com o ímã, a água, os ímãs da água. Sim. Então, eles queriam um intercâmbio dessa pesquisa do Paraná com a pesquisa paulista, que faz no sentido do magnetismo. Olha... se realmente isso tiver um resultado, outras pesquisas, porque é prematuro a gente ainda achar que o resultado... Lidar com a academia é complicado. Né? Então, pode-se hoje pensar numa cura, por exemplo, no caso de anemia, de leucemia. É importantíssimo isso. Porque a leucemia é a destruição dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas do sangue. Muito interessante isso, né? Então, talvez seja um princípio de uma explicação da cura espiritual com relação ao campo magnético do corpo humano. É, muito interessante. Pois é, o Fiorini teve muita dificuldade, por isso que ele me pediu a mim para que pudesse ajudá-lo, para fazer essa pesquisa. E ainda há algumas dificuldades. A gente gostaria de aproveitar aqui, talvez o Fiorini podia pedir mais ênfase depois. Claro. Ele gostaria de constatar médicos, né, na área, pessoas da área médica, para que ele possa fazer também voluntários dessa área. Quem sabe convidar o Laércio Furlan, da AME. Na realidade, Rubens, o que ele queria fazer com pessoas, com pacientes, né? Para fazer um estudo com alguns pacientes e tal. Mas quem sabe, né? Eles que lidam. Então, se tiver algum médico aí resolvendo que possa, né, entrar em contato depois. Paciente espírita, né? Que aceitasse participar, né? Onde tem a psiquiatria, o Hospital do Bom Retiro. E o próprio professor Dr. Rodoilton, ele falou, olha, é prematuro porque nós fizemos apenas uma experiência. Só uma, né? Somente uma. Então, mas aí a ideia, eu falei, puxa, mas se é o corpo humano, por que a gente não faz com os pacientes? Nós não colocamos, aquele aparelho nem foi tocado no corpo, ele capta o campo longe da pessoa, né? Então, poderia-se fazer uma pesquisa. Pessoas que têm câncer, o Bom Retiro lá, que são pessoas que estão com problema de mental, psiquiátrico, pode ser um problema de obsessão, problema alcoólico muito forte, né? Então, quer dizer, essas pesquisas têm que evoluir, né? Tem que prosperar, não pode ficar só nesse ensaio aí, né? Mas ajuda para isso. E no tocante a você, que era antes da oração, era 0,8. 0,8. Tá. E depois da oração? Ele permaneceu 0,8 e mais tarde ele foi abaixando. Foi abaixando. Como todo mundo chegou até 0,6, né? 0,5. 0,3. Mas baixou em todos os outros também? Só o meu. O meu chegou 0,6 após. E os demais foi baixando também? Não, permaneceu. Daí não houve mais. Interessante, também, hein? Não houve mais. Mas essas pesquisas estão com o campo aberto, né? De repente vocês podem reproduzir. Nesse livro, com certeza. Esse livro já... Agora aqui tem um outro assunto importantíssimo.
O Fiorini está fazendo aqui um livro, que eu acho que é até um livro inédito na área espírita, Magnetismo e Ectoplasma, pesquisas psicotrônicas. Pode a máquina comunicar-se com os espíritos? Isso aqui é um assunto maravilhoso. Você vai ter que voltar aqui para falar sobre o livro. Tem que fazer um best-seller. Tem campo bastante tem para muitos confrades espíritas aí. Que acham o contrário. Ele falou, olha, você está voltando aí para a década de 20, aquelas experiências do copo e tal, isso já não precisa mais provar nada. É que nem aquela história da eletricidade, né? Hoje em dia ninguém mais faz pesquisa com a perna da rã, né? Para a teoria do condutor do eletromagnetismo, né? Da eletricidade. Porque é uma coisa que ficou superada, né? Já passou, já provou. Para isso precisa ser provado, né? Claro. E nós estamos apenas no começo também das pesquisas. E é claro, a gente não descartamos nenhuma ajuda. Quem quiser se habilitar, ajudar aí, esclarecer. Prontos, abertos para... A área da medicina. E esse livro também, Dr. Rubens, tem uma parte, um capítulo chamado Ectoplasmia... patologia ectoplasmáticas, que é o acúmulo do ectoplasma, que talvez também seja isso que cria um campo magnético. Uma tese importantíssima. E é um estudo na área da medicina para melhorar essas pessoas que têm esse acúmulo de ectoplasma. Então é um trabalho profundo nesse... Que pena que o nosso tempo é tão exíguo, né? A gente quase não tem tempo para desenvolver um assunto assim como esse, né, numa palestra de 20 minutos conversando, é impossível. Mas o programa vai estar aberto, vocês podem voltar aqui muitas vezes. E, inclusive, eu gostaria que o Fiorini voltasse aqui para a gente falar sobre esse livro, a forma, o trabalho, a composição, a inspiração para fazê-lo, tudo mais. E depois aonde ele vai estar para as pessoas poderem adquirir tudo. Então, eu agradeço a presença de vocês, do Fiorini, do Robson. Obrigado pelo convite, Rubens. A casa está aberta para vocês. O programa nosso aqui ele é do Movimento Espírita. A gente tem o objetivo de alcançar as pessoas que têm talvez um pouco mais de condições, porque é TV a cabo, né? Então, nós estamos no canal 74 da TVA e no canal 5 da NET. No canal... 72, não sei de onde eu tirei 74, 72 da TVA e no canal 5 da NET. E também estamos na TVC, que é a televisão do Conselho Espírita Internacional, canal 1, e na cwbtv.net, que é o site da TV comunitária. Então, podemos ser vistos por muitas formas. Mas muito obrigado pela participação de vocês dois. Voltarão com certeza. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua assistência.